Graça e paz, irmãos. Podem sentar. Que alegria podermos nos reunir nesta ocasião, especialmente em torno do tema que nós iremos refletir nessa noite e também um tema que iremos refletir nessa conferência também no dia de amanhã, né? Pela manhã, com 2 momentos de preleção e também à noite com o sermão. Nós vamos pensar nessa conferência a respeito do assunto dinâmicas do coração. Este é um assunto longo, grande, profundo nas Escrituras e também na teologia. Nós iremos apenas ficar na superfície desse assunto. Vamos introduzir o assunto, hoje principalmente tratando sobre o coração. Vamos aprender o que é o coração nas Escrituras. Nós já sabemos, por um senso comum, que quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando do nosso órgão, né, que bombeia o nosso sangue. Está falando de algo muito mais profundo do que isso. Então, a palestra de hoje é fundamental para nós entendermos todas as aplicações que serão feitas amanhã. De manhã, no culto matutino, eu vou falar sobre como amar pessoas difíceis. Então, já será uma aplicação do que nós vamos ver hoje. Amanhã, na aula, na EBD, com o pastor Mateus, nós vamos aprender sobre as intenções do coração e o casamento. E à noite, as intenções do coração e a criação de filhos. Então, serão aplicações do que nós vamos ver hoje, ou começarmos a aprender hoje. Então, gostaria de convidá-los a abrirmos a Escritura no livro de Provérbios, no capítulo de número 4. E o versículo 23. Podem ficar sentados mesmo. Capítulo 4, versículo 23. Vamos ler juntos? Vamos lá? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos ler mais uma vez? Sobre tudo se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém. Vamos orar? Senhor bendito, Deus eterno, obrigado por esta oportunidade de estarmos reunidos em torno da Escritura, em torno de um tema que trará edificação, instrução, exortação, correção para nós. Que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos o que é revelado na palavra. Que o Senhor toque nossos corações, transformando nossas ações, mas nos fazendo, antes disso, entendermos as dinâmicas do nosso coração, sobre a importância dele para a nossa vida, para as nossas relações, para a nossa relação com o Senhor, para a nossa relação com a nossa família, para a nossa relação com o próximo. Pedimos que o Senhor nos edifique e que o Senhor nos guie na sua santa vontade. É isso que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Esta é a grande pergunta que nós vamos responder hoje, né? O que é o coração nas Escrituras? Nós vamos começar introduzindo isso no que nós chamamos de doutrina da humanidade. Isso é conhecido na teologia como antropologia. Se nós não partirmos desse assunto, nós não vamos entender bem o que as Escrituras dizem a respeito do coração, porque o coração tem tudo a ver com a natureza humana. Como nós também não vamos entender o que é que Paulo quer dizer quando ele diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, quando Paulo fala isso, evidentemente o texto não está falando de uma pessoa encarnada, né? Em carne. Porque senão nenhum ser humano agradaria a Deus. Porque todo humano está na carne, no sentido de estar vivo. Ele tem corpo. Então, quando Paulo diz o que está na carne não pode agradar a Deus,
ele está dando um sentido diferente para o termo carne. Ali ele usa sarx. Então ele está falando da natureza do pecado. Então a palavra coração também não tem uma simples interpretação nas Escrituras. Nós não estamos falando de um órgão, nós estamos falando de algo muito maior. Então, ao nos voltarmos para esse tema, estamos buscando entender a natureza humana e sua condição caída, principalmente. O nosso foco principal ao tratarmos sobre o coração nessa conferência é exatamente observarmos a nossa natureza caída. Deus criou o homem para uma tríplice relação. E que relação é essa? Veja esse quadro aí. Todos estão conseguindo ver aqui? Então nós temos ali a nossa relação com Deus, a nossa relação, número 2, com o outro e a nossa relação com a criação, certo? Nós estamos falando aqui o que chamamos de imago Dei. Imago Dei é um termo latino que significa a imagem de Deus. Então todos os seres humanos são imago Dei, são criados à imagem de Deus. E 3 coisas que caracterizam a humanidade é exatamente isso. Em primeiro lugar, nós vamos ver várias características, mas em primeiro lugar, o ser humano é relacional. Então ele relaciona-se com Deus, ele relaciona-se com o outro, estamos falando aí de algo horizontal agora, e ele relaciona-se com a criação. O nosso foco hoje é exatamente no ponto 1 e no ponto 2, a nossa relação com Deus e a nossa relação com o outro. É exatamente assim que a lei no decálogo se divide. A nossa relação com Deus e a nossa relação com o outro. Os 4 primeiros mandamentos, nossa relação com Deus. Os mandamentos restantes, a nossa relação com o outro. É assim que Jesus resume os 10 mandamentos. Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, não é assim? E que mais? Amarás o teu próximo. É exatamente a mesma divisão do decálogo. Mas observe que a palavra coração aparece nessa fala de Jesus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, vai aparecer em outra passagem das Escrituras, de toda a tua força. Então, o amor tem a ver com o coração. Nós vamos entender o que é o coração já já, numa definição mais clara. Mas isso aqui é fundamental. Então, imago Dei se caracteriza pela relação com Deus, com o próximo e com a criação. Esses aspectos importantes da doutrina da humanidade, ensinada nas Escrituras, vão nos ensinar muitas coisas sobre o nosso coração e as disposições do nosso coração. O homem, conforme ensinam as Escrituras, é a imagem e semelhança do Criador, o que chamamos de imago Dei. Essa imagem se mostra em períodos diferentes na história, ou seja, imago Dei se manifesta de modo distinto em vários períodos da história da humanidade. Podemos dizer da história da salvação também. Então, essa imagem aqui vai nos mostrar exatamente isso. Então, quando Deus cria Adão e Eva, a imago Dei estava no seu estado original, né? Em estado de impecabilidade. O homem não era pecador. Esse era o seu estado de inocência em relação ao pecado. Mas com a possibilidade de pecar, porque Deus havia dado o livre-arbítrio à humanidade. O segundo estado é o estado de desfiguração, que é exatamente o estado da queda da humanidade. Quando Adão cai, e a partir da queda dele, a imagem de Deus não foi perdida, não foi retirada da humanidade, mas ela foi desfigurada. Ela não é mais como era lá na criação. O terceiro estado é o estado da restauração, que vai se dar após a obra salvadora de Cristo. Quando Cristo salva o pecador, então a alma, a vida, a imago Dei passa agora por uma restauração, por conta da obra do Espírito Santo. Com essa definição, nós entendemos melhor o termo regeneração, que é gerar novamente, nascer de novo, não é? Então, nesse período, nós temos a imagem de Deus em nós sendo restaurada. Embora o pecador ímpio, que não conhece a Deus, tenha a imagem de Deus,
aquela imagem de Deus é desfigurada, ela não é restaurada. E por fim, o estado de perfeição, que se dará na volta de Cristo. Aqueles que creram, que serviram ao Senhor, terão de fato agora aquela imago Dei absolutamente restaurada, perfeita, certo? Então, esses 4 estados são importantes para nós entendermos muita coisa sobre a natureza humana. Então, perdemos aquilo que tínhamos no início, em Adão, adquirimos uma natureza decaída e uma imagem desfigurada, então ela perde beleza, ela perde justiça, ela perde santidade, ela perde interesse nas coisas do Senhor, não é? Então, quando nós observamos isso, agora nós vamos dar mais um passo aqui, mas eu quero ir com vocês para Romanos capítulo 3, para nós considerarmos aqui algumas questões sobre esse estado em que a imagem de Deus na humanidade está desfigurada. Enquanto vocês procuram aqui, eu vou fazer uma consideração que quando a Escritura fala imagem e semelhança, não são coisas diferentes, tá certo? Essa é uma linguagem hebraica. Estamos falando da mesma coisa. Imagem e semelhança, estamos falando da mesma coisa. Então, no capítulo 3 de Romanos, no versículo de número 9, até o versículo de número 18, nós vamos perceber os efeitos do pecado na vida do homem. E a minha aplicação aqui para esse texto é o coração. O que é que acontece com o coração quando o homem cai, a partir de Adão? E quando nós olhamos para esse texto, nós devemos olhar para o nosso próprio coração, para a nossa própria vida, para a família em que nascemos e que temos, né? Seja por casamento, seja por nascimento. Então, observe o que Paulo vai dizer, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então, Paulo vai começar a falar agora aqui dos efeitos desse pecado no coração. Primeiro efeito que ele lista aqui: não há justo nenhum sequer. É um efeito ético, certo? O pecado desvirtua a humanidade. Agora, por causa do pecado, a ética do homem é corrompida. O proceder do homem é corrompido. Há uma questão que geralmente se confunde sobre os termos moral e ética. Quando nós estamos falando de moral, nós estamos falando de uma norma, certo? Um código normativo, moral. Quando nós estamos falando de ética, nós estamos falando de um correto viver com base nessa norma. Então, o que é a ética cristã? É o bom viver, o reto viver com base no que Deus disse. Então, os 10 mandamentos, por exemplo, são o núcleo da moral cristã. O cumprimento dos mandamentos do Senhor é a ética cristã. Por isso que Jesus vai dizer: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, vocês vão viver com base naquilo que eu dei, naquilo que eu disse. Isso é ética. Quando a imagem de Deus no homem é desfigurada, ele ainda permanece tendo a norma, que é o que Deus disse, que é a lei de Deus. Mas a sua conduta não tem potência para obedecer o que Deus disse. Então, o seu coração está afastado de Deus. Por isso que Paulo vai dizer também, no mesmo capítulo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o primeiro efeito do pecado que Paulo lista aqui é ético. Todas as aplicações seguintes fazem parte da ética, do procedimento humano. Mas ele continua. Versículo de número 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O segundo efeito do pecado, agora na natureza humana, é na mente. O pecado impede a mente de pensar corretamente sobre Deus. Então o pecador não pode entender as coisas de Deus, a menos que Deus
o faça entender. Então, há um efeito direto do pecado na forma que nós pensamos, quando nós não temos o Evangelho. E há um efeito direto do Evangelho na forma que pensamos, quando nós somos salvos e quando o Espírito Santo habita em nós. Então, no verso seguinte, no verso 12, nós vamos observar: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Observe como Paulo está sendo didático aqui. Todos se extraviaram. Há um efeito social do pecado na vida humana. Todos estão desviados. Aqui há um argumento sociológico de Paulo. O homem não desvia-se apenas sozinho, eticamente, como lá no versículo anterior. Ele não desvia-se apenas na sua forma de pensar. Ele desvia-se com uma comunidade de pecadores, com uma sociedade. Todos se extraviaram. Versículo de número 13. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Paulo está dizendo agora, ou falando agora, sobre os efeitos do pecado sobre a linguagem. Sobre a linguagem. Quando Deus não governa o nosso coração, a nossa linguagem é governada pelo pecado, ainda que ela demonstre certa misericórdia, piedade, certa preocupação com o outro, com o próximo. Sem Cristo, tudo que está fora de Cristo está terrivelmente contaminado pelo pecado, até as boas ações dos homens. O texto vai continuar. Verso 14. A boca deles está cheia de maldição e de amargura, os seus pés velozes para derramar sangue. Veja que Paulo agora sai dos efeitos linguísticos do pecado e ele vai para os efeitos geográficos do pecado. Onde o homem estiver, o pecado estará presente terrivelmente. Onde o pezinho do ser humano pisar, o pecado estará atuando diretamente, tanto no homem como na criação. E a criação é vítima do pecado por causa da queda do homem. Então, no verso de número 17, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Mais uma vez, Paulo volta a falar da cognição. O pecado tem efeitos cognitivos no homem, na mente, na sua percepção, na forma que ele captura a informação. A sua leitura é defasada, é errada por causa do pecado. Somente o Evangelho pode restaurar isso. Tudo isso é o contexto do coração do pecador quando ele está no estado de desfiguração. O pecador é isso. Quando nós olhamos para nós vamos ver mais à frente que muito disso que nós estamos vendo aqui, de alguma forma ainda nos arranha, mesmo salvos. Não domina-nos mais, como acontece aqui. Mas de alguma forma ainda nos prejudica, mesmo depois da redenção. Não mais agora com poder condenatório sobre nós, mas com poder prejudicial terrível sobre nossas vidas. Avançando, quantos seres humanos estamos ou em estado de desfiguração ou em estado de restauração, se Cristo é nosso Salvador e Senhor? Aprendemos também que o coração é o centro, aqui é a definição, tá? O coração é o centro motriz da vida humana. Certo? O coração é o centro motriz da vida humana. Tudo parte dele. Por isso que Jesus vai dizer: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. As suas motivações são resultado direto do seu coração. Os seus pecados são resultados diretos do seu coração. A sua fidelidade a Deus são resultados diretos do seu coração. Dele parte todas as saídas da vida. Volte comigo agora lá para Provérbios, o texto que nós lemos. Novamente vamos ler, o texto vai dizer: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós vamos ver aqui no decorrer como é que nós guardamos o coração. Mas veja aqui agora essa imagem.
sobre o que é o coração na Bíblia, certo? Em primeiro lugar, vamos às definições ou aprofundamento das definições bíblicas do que é coração. Primeiro, vamos abrir a escritura lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Nós vamos ler alguns textos agora, tá? Gênesis 6 e 5. O texto vai dizer: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. O que é que diz agora aqui? E que era continuamente mal. O que é que esse texto está dizendo por coração? Ele está definindo uma parte das ações do que chamamos de coração. O texto está falando de intelecto. Certo? Toda a operação do intelecto faz parte do coração. Muito diferente de como nós entendemos essas coisas, né? Nós falamos assim: não pense com o coração, não. Já ouviu gente dizendo isso? Seja racional. É porque fulano é mais emotivo e Beltrano é mais racional. Não. Tudo vem do coração. Ele pode estar alinhado com a palavra de Deus ou não, mas tudo vem do coração. Intelecto também é coração nas Escrituras. Segunda característica. Vamos para João capítulo 14, versículo 1. Evangelho de João 14, versículo 1. Nessa parte, do capítulo 14 ao capítulo 16 de João, Jesus está falando a respeito da vinda do Espírito Santo e preparando os discípulos para a sua partida. Então, se você está comigo aí em João 14, 1, você vai ler comigo. Vamos lá? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Muito bem. O que é turbar? Não se turbe o vosso coração. Não se aflija, perturbar. Então, coração aí significa o quê? Emoções. Não está lá. Gênesis 6, intelecto. João 14, coração significa emoções. Os discípulos possivelmente ficariam muito perturbados com a partida de Jesus. E isso afetaria suas emoções. E Jesus interpreta o homem como seu criador. E as emoções são parte fundamental da existência humana. Mas elas não estão apartadas do intelecto. O que acontece é que as emoções podem estar sendo enganadas muitas vezes. Porque o profeta vai nos dizer no Antigo Testamento: enganoso é o coração. E ali não está falando apenas das emoções, está falando do intelecto também. Está falando desse interior do homem. Não é? Então o coração é uma coisa muito maior do que essa concepção que nós temos na América Latina, principalmente, que é o lugar de onde eu amo. Não é? Então, comumente as pessoas vão dizer: não, eu sei que coração em termos de órgão é diferente do que eu falo com coração, por exemplo, quando eu mando uma carta para minha esposa e carta, né? Quem é do tempo de carta aqui? Manda carta, né? Os antigos lembram de papel de carta, não? Lembram, né? Agora vocês são velhos mesmo. Não era da minha época, não. Na minha época já era e-mail. Você faz um coração para a pessoa que você ama. Primeiro que o formato do órgão não é daquele jeito, né? Então aquela é uma linguagem para falar do amor, das emoções. Então no nosso contexto, na nossa região, no nosso país, no nosso continente, nós interpretamos que coração tem a ver com emoções, com amor, com tristeza, e está certo, mas não é tudo. Não é tudo. Agora vamos para Daniel, capítulo 1, versículo de número 8.
Livro do profeta Daniel. Capítulo 1, versículo 8. Vamos ler? Resolveu. Acharam não ainda não? Daniel, minha gente. Aquele Daniel da Babilônia. Acharam? Amém, irmãos? Amém. Vamos lá. Capítulo 1, verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se nem com o vinho que ele bebia. Então, veja, resolveu firmemente não contaminar-se. Nós estamos falando aqui de uma resolução. Estamos falando de coração. Então, o que é coração aqui? Vontade. Intelecto, lembram? Intelecto. O que mais? Emoções. Depois, vontade. Isso faz parte do coração. Agora, Romanos 2,15. O texto vai nos dizer, vamos ler juntos também. Romanos 2, verso 15. Vamos lá? Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. O que é coração aqui? Consciência. E o que é consciência? Consciência é um tribunal interno que Deus colocou em nós. A nossa consciência diz o que está certo e o que está errado. A consciência cauterizada é quando ela está leprosa, é quando ela não acusa mais quando existe o erro. É quando ela acomodou-se. É quando ela está insensível ao que está desvirtuado da vontade de Deus. Isso é uma consciência cauterizada. Mas existe o outro lado de pessoas com uma consciência hipersensível. Essas são as pessoas que tomam sobre si um excesso de culpa que não deveriam. Esta consciência que faz parte do coração, né, que é também coração, precisa de alinhamento. Mas muitas vezes nós tomamos isso, preste atenção, muitas vezes nós tomamos isso, esse desalinhamento, seja para nos acostumarmos com o erro e não nos incomodarmos com ele, ou um excesso de sensibilidade em relação a algumas coisas, achamos que isso é parte natural da nossa vida, da nossa natureza, da nossa estrutura, quando não é, é fruto do pecado. Isso se dá também na vida de cristãos que sabem que tem o perdão de Cristo pelos seus pecados, mas a sua consciência os acusa por pecados passados. E eles vivem como se Cristo não os tivesse perdoado. E eles acabam, de alguma forma, não se abrindo para o poder da graça. Eles estão muito presos à acusação de sua consciência, não é do Espírito Santo, certo? Outra, o Espírito Santo não acusa, tá? Quem acusa é o diabo. O Espírito Santo convence e santifica. Quem acusa é o diabo. Então, quando nós nos prostramos às acusações da consciência, ou essa hipersensibilidade dela, dizendo que nós não temos o perdão de Deus, ou que nós não somos cristãos, já passou por isso? Se você fosse crente, você não tinha feito aquilo há 20 anos atrás, e você não consegue superar aquilo ali é um desalinhamento da vontade de Deus. O coração está desalinhado, porque Deus está dizendo outra coisa, e o seu coração está se opondo ao que Deus está dizendo. É pecado do nosso coração. Veja como o coração é profundo. Vamos avançar aqui. Em Provérbios, aqui eu não vou ler, mas eu vou citar para vocês. Em Provérbios,
23:7, nós aprendemos que o coração também tem a capacidade, por ser caído, mesmo regenerado, mas ele é caído, a promover pensamentos desordenados. Lembra que nós vimos lá em Romanos 3 que o pecado tem um poder corruptor sobre a cognição humana. É terrível isso. Você já teve a experiência de conversar com alguém e você está falando uma coisa, a pessoa está entendendo outra? Já. Como é que você se sente? Eu me sinto um doido. Você se sente também assim? Não é isso não que eu estou dizendo, não. E a pessoa continua insistindo que é aquilo. Já passou por isso? Não, mas você disse. Você disse que era assim. Peraí. Eu estou dizendo que 2 mais 2 é 4. É 4. Aí a pessoa disse, não. Você está dizendo que 2 mais 2 é 8. Não, mas eu estou dizendo agora que é 4. Não, não é 8. Não é 8 não, é 4. Não, mas não é 8 não. Mas rapaz, não estou dizendo que é 8 não, estou dizendo que é 4. E a pessoa continua dizendo, mas não é 8. É exatamente isso, o poder do pecado sobre a cognição humana. Presta atenção no que eu vou dizer aqui, tá? Quando a ciência olha para isso, do ponto de vista meramente científico, cientificista e positivista, o que é que a ciência vai dizer? Presta atenção para não entender errado o que eu estou dizendo. A ciência vai olhar para isso e vai dizer o seguinte, TDAH. Presta atenção, tá? E nós só ficamos com a opinião da ciência. E não sabemos o que é que a Bíblia está dizendo sobre mim, sobre minha mente, sobre como eu lido com as informações, sobre como eu compreendo as coisas ou não compreendo as coisas. Esses são efeitos do pecado sobre minha própria vida, minha mente, minha estrutura, por causa dessa imagem desfigurada, que ainda que esteja em restauração, ela não é perfeita, né? Ela está num processo de restauração por parte do Espírito Santo. Então, ainda há presença do pecado na Imago Dei que foi redimida. Ainda há. Até que tudo venha se concluir com a volta de Cristo. Então, pensamentos desordenados fazem parte de um coração desalinhado. Eu quero ler Provérbios 27, 23 e 7 com vocês, para nós observarmos esse versículo. Veja. Vamos ler. Eu quero que vocês leiam, porque é importante que quando os irmãos leem o texto penetra aí, nós temos um poder de compreensão melhor. Vamos lá, o que é que diz? Porque assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vamos pegar só a primeira parte aqui. Como ele imagina em sua alma, assim ele é. Você já teve uma experiência com algum esquizofrênico? É uma experiência muito triste. Porque um dos efeitos ali é você ouvir coisas, é você ver coisas que não existem. Aquele é um poder corruptor do pecado sobre a natureza humana. Ali existem efeitos orgânicos também, mas efeitos diretos do pecado que inclusive afeta essa estrutura do homem. Veja só, o homem criado, a natureza humana criada, ela é estrutural e funcional, certo? Essa explicação que eu vou dar aqui é importante. Pode soar técnica demais, mas ela é muito importante. Para nós entendermos a psique humana, entendermos a alma humana. O ser humano é estrutural e funcional. Quando estamos falando de estrutural, estamos falando da sua formação biológica. Não há um julgamento de Deus contra o poder que o pecado pode causar na estrutura. Entenda o que eu estou dizendo.
certo? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Uma pessoa pode ficar cega, pode ficar surda. Deus não vai julgar a pessoa porque ficou surda. Mas ela ficou surda porque esse é um dos efeitos destruidores do pecado na natureza humana. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas aquela pessoa não tem culpa. O pecado simplesmente a atingiu na sua estrutura. Vocês estão entendendo? Esse é o efeito do pecado na estrutura. Agora nós vamos para a funcionalidade. Deus cria o homem e cria a mulher. E ele diz: cresçam, multipliquem-se. O corpo do homem foi feito estruturalmente. O corpo da mulher foi feito estruturalmente para essa multiplicação que Deus ordenou. Mas Paulo fala sobre esse assunto em Romanos 1, dizendo então que funcionalmente o homem mudou o uso natural do seu corpo. E a mulher mudou o uso natural do seu corpo. Há um desvirtuamento aqui funcional, entende? Então, isso se dá também nas ações, na forma que eu olho para o meu cônjuge, que eu olho para o meu amigo, que eu olho para o meu irmão, que eu olho para o meu filho. Esse efeito na funcionalidade da minha natureza, causado pelo pecado, tem um poder destrutivo no que eu faço, seja no trabalho, seja na família, seja em qualquer esfera que eu esteja. O nosso coração é alvejado diretamente pelo pecado nisso. Então, há um efeito na estrutura, que não é alvo de juízo, mas há um efeito do pecado na funcionalidade, que é alvo de juízo de Deus. Por quê? Porque quando o pecado vai agora atingir a funcionalidade, ele vai em direção à minha vontade. E a minha vontade vai se submeter à tentação. Porque a minha vontade é caída. E Deus vai julgar isso. Agora, vamos definir o que é vontade. Desejo e vontade. Quando nós estamos falando de vontade, nós estamos falando de um fim, de algo que é uma finalidade. Quando nós estamos falando de desejo, nós estamos falando de algo imediato. O desejo pode estar sujeito à vontade ou não. Quando a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? O caminho de Deus é perfeito. A palavra nos ensina ali que todo o desejo de Deus está alinhado com a sua vontade, com a finalidade que ele tem. Mas é preciso entendermos uma coisa aqui com respeito à vontade de Deus. Há várias explicações minuciosas e bem detalhadas sobre isso, mas eu só vou pegar aqui 2 pontos interessantes. Primeiro, quando nós falamos de vontade preceitual de Deus e depois vontade decretiva de Deus. A vontade preceitual está nas Escrituras. A Escritura lhe diz: não ande ansioso por coisa alguma. Você obedece? Você fica ansioso. Então, a vontade preceitual de Deus pode ser violada. Certo? A vontade preceitual pode ser violada. E como é o nome disso? Pecado, né? Mas a vontade decretiva não pode ser violada. Mas tudo está dentro da vontade. Então vamos dizer que você, eu já expliquei isso na escola dominical aqui. Vamos dizer que você errou numa direção que você estava indo, seguindo um GPS. Você errou. Mas depois você soube que se você fosse pelo caminho que tivesse ido, alguma coisa muito ruim poderia ter acontecido. Ao final das contas, mesmo os nossos erros serão conduzidos para a vontade decretiva de Deus. Ao final, tudo que Deus planejou acontecerá. Quando nós falamos da nossa vontade, do nosso desejo, é totalmente diferente. Porque quem aqui tem diabetes? Ninguém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí ninguém quer dizer. Vai que vai ter um docinho depois da conferência, eu não me comprometo. Você sabe que você tem que ter um controle muito rígido a respeito de açúcar, né? E você vem para a conferência
Isso aqui é só um caos, tá? Não é verdade. E você sobe para a recepção, tem lá uma mesa só de doces. Não é verdade, é metafórico isso, tá? Uma mesa só de doces. E você gosta de doces. Você olha para aquele negócio, mas rapaz, bem casado, ó. Bem casado, meu Deus. Mas eu não posso. Se eu extrapolar, vai dar errado. E aí você não come. Aqui a vontade triunfou sobre o desejo. Você queria, mas você não fez. Quando você se dobra, a sua vontade pode ser um, o seu desejo pode ser outro. Então, quando uma pessoa diz assim, aí você vai entender essa frase agora. Eu fiz isso, mas eu não queria fazer. Essa frase parece contraditória, mas não é, quando você entende por esse prisma, entende? O meu desejo quis fazer, mas a minha vontade não queria fazer. Mas foi eu que fiz. O pecado é meu. Porque a minha vontade deve estar alinhada à vontade de Deus. Então, se Deus quer isso para mim, a minha vontade deve ser ali. Então, a sua vontade é viver de modo santo que glorifica a Deus? É. Essa é a sua vontade? É. Mas o seu desejo se alinha com isso todas as vezes? Não. Por causa do nosso coração. E aí entra o trabalho do Espírito Santo, santificando o nosso coração, alinhando a nossa vida à vontade de Deus. Vá comigo para Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 29. O texto vai dizer: porquanto aos que de antemão conheceu, diz o que agora? Também os predestinou a serem conformes à imagem de seu filho, a fim, primogênito, observe, o que de antemão conheceu, predestinou a igreja, né, os eleitos. Para quê? De acordo com o versículo, para que sejam conforme a imagem do seu filho. E aí nós lemos o verso seguinte: e aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou, a esses também glorificou. Então Paulo está seguindo aqui uma ordem, né, que nós chamamos de Ordo Salutis. O Deus que elege, predestina, o Deus que chama, o Deus que chama, o Deus que justifica, o Deus que justifica é o Deus que glorifica. Entre a justificação e a glorificação está a santificação, que é um efeito direto. Então há um processo acontecendo. Mas em nós, nessa luta por santificação, e o Espírito Santo vai nos empurrando para a vontade de Deus, mas a nossa vontade vai nos empurrando para longe da vontade de Deus, nós começamos a entender esses dois pontos aqui, o 2 e o 3. Primeiro, desejos desordenados. Não, veja só, nós vimos antes pensamentos desordenados, mas agora desejos desordenados e vontade rebelde. Então, quando um crente está em pecado, quando ele está em pecado, não é simplesmente quando ele cai por um desejo momentâneo. Quando ele está em pecado, é quando a sua vontade está engessada no pecado. Então ele caiu e ficou. Então ele está em pecado. Não é quando ele cai e se arrepende. É quando ele cai e fica. Isso pode acontecer com um crente. Porque é o símbolo não, é a expressão da vontade rebelde do coração. É o coração rebelde contra Deus. São os pensamentos desordenados, desalinhados, que o impedem de pensar, de raciocinar. Não sei se você já teve a experiência de conversar com uma pessoa que abandona a fé. É muito triste. Mas eu não estou falando de uma pessoa que sai da igreja e que tem consciência de quem é Deus, que ela é pecadora, que ela afirma todos os pontos da fé. Estou falando de uma pessoa que é apostata. De uma pessoa que diz assim: eu não acredito nisso mais. Eu não acredito nisso. Isso para mim não tem mais nenhum sentido. E ela começa a dar argumentos. Você começa a perceber como cristão que ali há pensamentos desordenados,
que ali há desejos desordenados e vontade rebelde. Isso aqui caracteriza a apostasia. Certo? Avançando então, veja só esse quadro. Sobre os ídolos do coração. Agora a gente vai colocar o dedinho lá na ferida e girar assim. Vamos lá para Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel 14, verso 3 até o verso 5. Esse texto de Ezequiel é emblemático quando tratamos desse assunto. Ezequiel 14, do 3 ao 5. Profeta Ezequiel, capítulo 14, do 3 ao 5. Vejamos. Filho do homem. Aqui é Deus falando com o profeta. Filho do homem aqui é Ezequiel. Estes homens levantaram seus ídolos. O que é que diz agora, irmãos? Veja só que frase. Veja que frase Deus diz a Ezequiel. Esses homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. E agora Deus vai falar o que é que o ídolo causa no coração. O que é que causa? Diga aí comigo. Tropeço para iniquidade. Que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Verso 4 vai dizer: portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Eram estátuas? Não. Há uma referência aqui a Azerá? Não. Deus diz que os ídolos estavam aonde? Do seu povo. Do seu povo. Os ídolos estavam no coração da igreja. Veja só. E quem levantou os ídolos dentro do coração? O próprio povo. Veja o que diz o versículo 3 aqui. Estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Quem é culpado de levantar ídolos no próprio coração? Os homens. Aqui, o povo de Deus. O povo de Deus. Então, depois de termos definido o que é coração, depois de termos lido o que Ezequiel diz aqui, nessa passagem nós observamos como o coração pode abrigar ídolos. E o que são os ídolos? No ponto 3 aqui. É basicamente tudo, o que é que diz? Em que repousa nossa confiança. Expectativas religiosas, nossa esperança. Você diz assim, não, mas então eu não tenho ídolo. Tem não? Se seu salário é atrasado 2 meses, você confia no Senhor? Percebe que se mostra algo religioso. Há situações que Deus permite para desvendar o nosso coração e dizer assim, veja como você tem ídolos. Basta eu mexer em algo aqui. Pouca coisa. Basta eu fechar uma porta aqui. Basta eu tirar uma pessoa daqui. Ou tirar uma segurança sua aqui. Para você perceber que você confia mais em carros e em cavalos do que no Senhor seu Deus. Esses são ídolos. Ídolos podem ser, inclusive, coisas muito boas que Deus nos deu. Porque quem faz os ídolos no coração? Os homens. Certo? A família pode ser um ídolo, o trabalho pode ser um ídolo, o dinheiro pode ser um ídolo.
O lazer pode ser um ídolo. Tudo pode ser um ídolo. A igreja pode ser um ídolo. Tudo pode ser um ídolo. Você mesmo pode ser um ídolo para você. O Senhor está nos ensinando algumas coisas sobre isso, irmãos. Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Mas com base em que Calvino nos ensina sobre isso? Vamos ao Salmo 115. Nós vamos ler a partir do versículo de número 3. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles. O que é que diz agora? A obra das mãos de homens. Aqui nós estamos falando de ídolos físicos, né? O verso seguinte. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Agora o que é que diz o verso 8? Eu quero que você entenda aqui como isso está em total harmonia com o que Paulo está falando lá em Romanos 3. Lembra dos problemas cognitivos do pecado, problema ético, problema geográfico, problema comunitário, tudo aquilo. O que é que o salmista está nos dizendo aqui? Todo idólatra será uma reprodução do ídolo. Todo idólatra é uma reprodução do ídolo. Se o ídolo escraviza, o idólatra é escravizado. E escravizador também. Mas qual é a advertência de Deus no verso seguinte para o seu povo aqui? No verso de número 9. Veja só. Veja o que Deus diz. Vamos ler? Israel, confia no Senhor. Ele é o seu amparo. O salmista está dizendo, não são os ídolos. Se você está numa condição de idolatria, você é mudo, cego, não pega, não anda, não ouve. Sua cognição é afetada, seus pensamentos são confundidos. O seu desejo é desordenado, sua vontade é rebelde. Porque é o ídolo que faz isso. Nosso coração se perturba, as nossas emoções se desalinham. E qual é a direção de Deus para isso, irmãos? Israel, confia no Senhor. A direção de Deus é evangelho. Então a gente precisa pensar aqui, já estamos pensando, mas observe que quando nós falamos de idolatria também é algo mais profundo do que nós falarmos de uma imagem. Mais profundo do que falarmos de uma imagem. Ainda sobre Ezequiel 14, 3 a 15, veja. Corações idólatras são semelhantes aos seus ídolos. Combater a idolatria do coração implica em substituirmos os ídolos pela supremacia de Cristo. Bendito seja Deus por isso. Vamos ver o que Paulo ensina sobre isso lá em Colossenses, capítulo 3, e no versículo de número 1 até o versículo de número 5. A epístola de Paulo aos Colossenses nos ensina muito sobre o alinhamento do coração. Paulo vai usar aqui verbos importantes. Eu quero chamar sua atenção para os verbos que Paulo vai usar nessa porção que nós iremos ler aqui. Veja só, verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados
juntamente com Cristo. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Vamos sublinhar aqui: ressuscitados, buscai, certo? Assentado. Veja o verso 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas daqui da terra. Verso 3: porque morrestes, sublinha morrestes aí, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Verso 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Observe aqui: se fostes ressuscitados, busquem, pensem, morram. Certo? Implicações diretas da ressurreição para a vida. Aqui não é a ressurreição final, aqui é a ressurreição para a vida espiritual. Aquele que foi salvo, que tem agora a sua imago Dei no processo de restauração, ressuscitado. Então, busque, pense, morra. Esse é o processo chamado mortificação para o pecado. Para matar os meus problemas de ansiedade, eu preciso mortificar a minha incredulidade de que Deus está cuidando de mim. Eu preciso matar isso. Você está entendendo? Porque isso vai ter efeitos, tanto na minha funcionalidade como na minha estrutura. Você vai ter sudorese, você vai ter palpitações, você vai ter fechamento de garganta. Então o pecado vai afetar tanto o seu corpo como suas ações. Você vai se irritar. Você vai tratar as pessoas com irritação. O pecado tem um efeito tão devastador no coração humano que ele altera, inclusive, as coisas naturais que o Senhor ordenou para que o ser humano faça. Veja que lá no comecinho a gente viu que é característica da natureza humana os relacionamentos, não é assim? Com Deus e com o próximo. Quais são um dos efeitos devastadores da depressão? Isolamento. Que é exatamente uma curva ao que Deus disse sobre relacionamento. Esse é um efeito do pecado terrível no coração. Assim vai acontecer com pânico, vai acontecer com ansiedade, vai acontecer com vários outros problemas emocionais que vivemos e que a humanidade sempre viveu, sempre teve. Então o Senhor nos convoca a olharmos para a sua palavra e agora fazemos algumas perguntas ao nosso próprio coração. Coração, você tem buscado? Coração, você tem pensado? Coração, você tem morrido? Qual é a resposta agora do seu coração para você? Você tem buscado as coisas de Deus? Tem pensado nas coisas de Deus? Tem morrido para você mesmo, para os seus desejos desordenados e para a sua vontade rebelde? Ou nós temos encarado essa luta contra o pecado como uma coisa que não devemos nos preocupar? Na verdade, nem é luta. Muitos vão entender assim, né? Nem é luta. Simplesmente baixa a guarda, coloca as armas no chão e deixa a lança vir. Deixa a flecha transpassar. Não, irmãos, a caminhada cristã é uma guerra contra o pecado constante. E quando nós falamos de guerra contra o pecado, preste atenção nisso. Guerra contra o pecado não é apenas lutar contra o adultério, lutar contra a maledicência. Guerra contra o pecado não é só isso, não. Guerra contra o pecado é também quando o meu coração tem a disposição constante de ser rebelde, desconfiar do Senhor, da sua bondade, do seu amor por mim. Eu tenho que reconhecer isso como pecado. Eu tenho que confessar a Deus como pecado. Senhor, me perdoe, eu não consigo. Eu preciso de tua graça. Me ensine a como transpor essas dificuldades que eu estou vivendo. Aqui, irmãos, nós estamos observando como o pecado tem um poder corrupto e corruptor. Não apenas para o indivíduo, mas para todos que estão ao redor do indivíduo. Todos que estão ao redor do indivíduo. Você já conheceu uma pessoa que está sofrendo, porque está muito doente, mas ela se torna extremamente amarga e má para quem a ama e cuida dela? Já conheceu?
Entenderam a pergunta? Aquela pessoa está sofrendo, ela necessita de compaixão, de misericórdia, de cuidado, de afeto, mas ela se torna extremamente amarga e má com essas pessoas que estão dando a ela tudo isso que ela necessita. O que é isso? Veja a profundidade do pecado. A doença vai fazer com que as emoções entrem em desordem. A doença física. Você vai encontrar um cristão que pode estar com câncer no pâncreas e a sua alma está elevada a Deus. Não sei se vocês já viram um vídeo que precedeu a morte do Dr. Russell Shedd, quando ele fala da morte se aproximando. Muito doente e debilitado, mas falando com uma viva esperança, uma convicção tão grande de que a sua vida agora seria liberta para sempre do pecado. Nós vemos ali um efeito maravilhoso da santificação do Espírito na vida de um crente que conheceu, que alinhou seu coração a Deus. Eu tive um professor que dizia, eu tive a oportunidade de dormir com ele no mesmo quarto de hotel, numa conferência que a gente ia pregar. Em alguns dias eu dormi no mesmo quarto com ele. Todas as vezes que eu me acordava, ele estava de joelhos. E quando eu me acordava de manhã, às vezes, 4:30 da manhã, ele já não estava. E eu procurava pela janela, ele estava caminhando. E a gente via e ouvia ele falando. Ele estava orando. Esse professor dizia assim, eu só sou convencido de que aquele homem era um pecador porque a Bíblia disse. Porque a vida dele era tão piedosa, santa, sem nenhum... Se você já conversou com ele, se você, alguém aqui, algum dia já trocou uma palavra com ele, você vai entender o que eu estou dizendo. É claro que ele era um pecador, né? Mas eu estou usando o exemplo do Dr. Shedd, porque é praticamente universal o testemunho a respeito dele. De que era um homem que foi profundamente santificado pelo Senhor. Doente. Mas existe aquele também que doente, maledicente, pragueja, agride, maltrata. Esse é o efeito do pecado no coração, devastador, devastador. É claro que aquela pessoa ela continua sendo necessitada de compaixão, de misericórdia. Mas ela necessita muito também do Evangelho para a santificação do seu coração. Todo cristão deve desenvolver a habilidade de sondar seu próprio coração, examinando suas intenções, desejos, projetos, decisões. Por que fazemos o que fazemos? Nossas intenções glorificam a Deus ou estão a serviço de nossa vontade pecaminosa? Segundo lugar aqui, peça a Deus um coração inclinado a Ele. Veja o que diz o Salmo 119, 36. Está aqui. Inclina-me, o que é que diz agora? O coração. Veja que pedido do salmista. Senhor, primeiro aqui que ele está reconhecendo a sua impotência, né? Senhor, Tu que és poderoso, inclina as minhas disposições, o meu intelecto, a minha vontade, aos Teus preceitos. Afasta as minhas disposições do pecado. Você já orou assim? Salmo 119, 36. Cadê? Acho que não está aqui não, né? É isso. Ah, está aqui, né? Ah, é o mesmo. É porque está repetida a referência. Terceiro, nossos corações precisam ser confrontados com as Escrituras. Nos diz o Salmo 119, verso 11. O que é que diz aqui? Veja. Guardo. Eu aprendi esse versículo ainda na classe Cordeirinho do Senhor, da EBD. Escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Esses versículos, irmãos, são aqueles versículos que a gente tem que memorizar e dizer a nós mesmos várias vezes durante o dia e durante a semana.
Senhor, preciso guardar a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Inclina o meu coração, Senhor, para a tua vontade, os teus testemunhos, e não para o meu pecado, não para os meus desejos. A palavra de Deus e o ensino dela moldam nosso coração na vida comunitária da igreja também. Não apenas a oração, como nós vimos, não apenas o desejo de conhecer mais a palavra de Deus, ser moldado pela palavra de Deus, mas ainda uma relação com a palavra de Deus através da vida comunitária. O meu coração também será alinhado na vida comunitária. Veja o que diz Colossenses 1, versículo 28. Paulo fala sobre algo muito importante para o que nós estamos pensando. O verso 28 diz o seguinte: o qual, está falando aqui do Evangelho, está falando de Cristo, é Colossenses 1, 28. O qual nós anunciamos. O que é que diz agora? Advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria. Para quê? A fim perfeito em Cristo. A palavra advertir aqui é muito importante. Advertir aqui é admoestar, é aconselhar. O aconselhamento comunitário na igreja tem um poder profundo de alinhar o nosso coração à vontade de Deus. Na igreja de Deus, nós pensamos diferente do mundo. Na igreja de Deus, nós não pensamos assim: da minha vida cuido eu. Você cuida, por isso que está errado. Está errado. Esse negócio, não. As minhas coisas eu resolvo. Imagina se Deus tirasse a mão só um dia assim: tá bom, resolva, vá. Vamos ver o que é que você resolve aí. Dá tudo errado, né? A vida comunitária nos ajuda a chegarmos nesse estado que Paulo está falando aqui. Perfeito. Todo homem perfeito em Cristo. Perfeito aqui não é sem defeito. Apesar que tem um sentido final, escatológico. Mas perfeito aqui é inteiro, amadurecido, experiente na vida santificada. A palavra de Deus nos orienta que assim, o alinhamento do nosso coração com a palavra, com a oração e com a igreja. Sem isso, nosso coração jamais será alinhado. Porque na igreja aprendemos a amar mais, na igreja aprendemos a perdoar mais. Se quer aprender a perdoar, você tem que estar na igreja. E aqui você aprende. Ou não? Porque vocês estão rindo. Ou aprende, né, irmãos? E é isso que o Senhor nos deu e é maravilhoso aos nossos olhos. A vida da igreja é maravilhosa. Uma igreja bíblica, saudável. Igreja saudável não é igreja perfeita. Viu? Igreja saudável não é igreja onde todo mundo é santo, com uma auréolazinha na cabeça. Nada disso. É uma igreja onde o evangelho é ensinado e o povo vai lutando contra os seus desejos desordenados, sua vontade rebelde. Essa é a igreja saudável. Que a gente vai dizendo assim: a gente é terrível, mas a gente está tentando. O coração é um campo de batalha. O Espírito Santo e a palavra de Deus trabalham para santificá-lo. Nossa atenção deve estar voltada a essas questões interiores por meio da meditação bíblica, da oração e da pregação. A meditação bíblica deve conter também aspectos relacionados à minha própria vida. Eu devo meditar no que a Bíblia diz sobre Deus, sobre sua obra, mas eu devo meditar sobre mim. Passe um dia meditando, um dia todo, para fazer bem a você, embora seja amargo. Um dia todo meditando sobre os seus principais pecados. Não um dia todo, não vou ser tão cruel, não. Passe uma hora, porque senão você vai deprimir. Depois está aqui batendo na porta: pastor, agora tem que desfazer aqui o negócio que deu um nó aqui no juízo. Uma hora meditando sobre os seus principais pecados. Anote: eu peco muito nisso, eu peco muito nisso, eu peco muito nisso, eu peco muito nisso. Você vai ter motivo demais para orar, viu?
você vai ter motivo demais. Se você não encontrar nenhum, aí você pergunta ao seu cônjuge: ó, eu tô com dificuldade de encontrar meus principais pecados. Vocês estão rindo por quê? Aí o cônjuge vai dizer assim, vai fazer assim, ó. Ô, glória! Vamos lá! Número 1. Mas daqui a pouco você vai ver assim, depois de um tempo você vai ver assim, 1064. Ele vai estar lá. Ele vai estar lá ainda anotando a lista, né? Mas faça esse exercício. E depois de fazer isso, não fique nisso, porque senão você fica na lei. Medite agora como a graça de Deus pode transformar você em todos esses pecados. Como Deus me dá ferramentas para que eu vença isso. Se você não enxerga, peça ao Senhor: Senhor, mostre-me caminhos para eu vencer isso. Quais são as tentações que eu devo evitar para não cair nesse pecado? Quais são as atitudes que eu devo tomar para não cair nesse outro pecado? Orienta-me, Senhor. Orienta-me na tua palavra e o Senhor nos dará a direção. Amém, meus irmãos? Esta foi uma radiografia do nosso coração. Este é o nosso coração. Amanhã nós continuamos. Amém? Vamos orar? Ó Deus, obrigado por esta noite de profunda meditação nas Escrituras, de confronto, de confissão, de preocupação, porque ao nos depararmos com esses ensinos das Escrituras, nós nos preocupamos com a nossa vida e com a vida daqueles que estão ao nosso redor. Mas temos esperança em Ti, no Evangelho, na graça, no Espírito, na vida da igreja que nos inspira a Te servir com fidelidade. Ó Senhor, sim, nós, a essas desordens, esses desalinhamentos, nos ajuda. No nome de Jesus. Nós não conseguimos sozinhos, Senhor. O apóstolo nos ensinou nesse último versículo que lemos, que é o Teu Evangelho que promove o amadurecimento no coração do homem, através da admoestação vinda da Tua palavra. Teu servo diz na mesma epístola, Senhor, aconselhai-vos uns aos outros, com sabedoria. Ensina-nos de que, mesmo sendo limitados, falhos, estamos do mesmo lado do exército. Ensina-nos que, ao vermos um irmão atingido por um dardo inflamado do maligno, nós não o abandonamos, nós cuidamos dele. E ensina-nos que muitas vezes, mesmo feridos, devemos olhar para os mais feridos e colocá-los nos nossos ombros e carregá-los até que eles se recuperem. Ensina-nos, Senhor, que todo este cenário caótico do que é o coração humano por causa da presença do pecado será vencido pelo poder de Cristo, está sendo vencido pelo poder de Cristo. E essa é a nossa viva esperança, a salvação. Obrigado por esta noite, Senhor. No nome de Jesus nós te oramos. Amém.